Sabe aquela sensação de que, por mais que você conquiste coisas, nunca é suficiente? Que você só deu sorte ou que está enganando todo mundo? Pois é, isso é a síndrome do impostor. Ela não é uma doença oficial, mas é um fenômeno psicológico muito comum, principalmente em pessoas que são, ironicamente, muito competentes. A pessoa duvida das próprias habilidades e vive com medo de ser descoberta como uma fraude. Por exemplo, você passa anos estudando, consegue um bom emprego, é elogiado, mas ao invés de comemorar, pensa: não sou tão bom assim, daqui a pouco vão perceber. Esse tipo de pensamento vai minando a autoestima e aumentando a ansiedade, criando um ciclo de insegurança difícil de quebrar. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é essa tal de síndrome do impostor, a pergunta que fica é: de onde isso vem? Spoiler, não nasce com a gente, mas a gente vai sendo treinado para sentir isso desde cedo. Pensa só, na escola você tira 9 e alguém fala: por que não tirou 10? No trabalho, você faz um projeto incrível, mas seu chefe só aponta o erro pequeno que você cometeu. Isso vai te moldando. Aos poucos você começa a acreditar que nunca é suficiente. Além disso, vivemos numa cultura que valoriza demais o sucesso, o desempenho, a performance. Tem que ser o melhor, ganhar prêmios, mostrar no Instagram, senão parece que você falhou. E tem mais, comparações constantes. Redes sociais alimentam essa ideia. Você vê a vida perfeita dos outros e acha que é o único que não está dando conta. Então, a origem da síndrome mistura um pouco de pressão social, padrões familiares e um monte de expectativas irreais que a gente internaliza. Agora respira fundo e pensa: quantas vezes você já se cobrou por não ser bom o bastante, mesmo tendo feito o seu melhor? Pois é, tá tudo aí. Agora a gente vai dar um mergulho mais fundo. Como a filosofia existencial ajuda a entender a síndrome do impostor? Pode parecer distante, mas confia, faz total sentido. Para começar, o Jean-Paul Sartre dizia que a gente está condenado a ser livre. Isso quer dizer que, ao contrário de uma pedra ou uma árvore, nós somos obrigados a escolher o que ser. Não tem manual, não tem roteiro. Só que, adivinha? Isso dá um baita medo. Essa liberdade total gera uma angústia. E se eu fizer a escolha errada? E se eu não for bom o bastante? É o famoso medo de não corresponder ao papel que a gente mesmo criou. E aí nasce aquele pensamento: sou uma fraude. Já o Kierkegaard falava sobre a angústia como parte essencial da existência. Para ele, é normal se sentir paralisado diante das possibilidades infinitas da vida. Só que, em vez de encarar como uma oportunidade, a gente transforma isso em um peso, achando que nunca está à altura. No fim das contas, o existencialismo mostra que a síndrome do impostor é quase um sintoma da nossa própria condição humana, ter que lidar com escolhas, responsabilidade e o medo de falhar, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, você começa um novo emprego, está lá nervoso, achando que todos são mais competentes, mas na real, eles também estão fingindo segurança. Só que ninguém fala disso, então o medo cresce. Ou seja, a síndrome do impostor é também um efeito colateral dessa liberdade que a gente tanto valoriza, mas que muitas vezes assusta mais do que liberta. Beleza, né? Agora vamos tirar um pouco a filosofia da cabeça e pisar no chão da psicologia prática. A psicologia cognitiva explica a síndrome do impostor como resultado de padrões de pensamento distorcidos, aquelas armadilhas mentais que a gente nem percebe que está caindo. Por exemplo, o famoso viés de confirmação. Você até recebe elogios, mas ignora, prefere focar no único comentário negativo, como se ele fosse a única verdade. Ou a generalização. Erra uma vez e já pensa: eu sou um fracasso, como se um erro fosse a definição total de quem você é. A boa notícia? A psicologia cognitiva ensina que dá para reconstruir esses pensamentos. Com técnicas como a reestruturação cognitiva, você aprende a perceber esses padrões automáticos e a substituí-los por interpretações mais realistas. Exemplo prático: você termina um projeto, seu chefe elogia, mas você pensa: ele só falou isso para ser educado. A psicologia sugere: opa, pausa, será que não é só um elogio sincero mesmo? Esse treino mental ajuda a quebrar o ciclo da síndrome do impostor. Além disso, terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das abordagens mais eficazes para quem sofre com isso. Não é papo de autoajuda vazia, mas método científico. Identificar crenças disfuncionais, entender de onde vieram e modificá-las. Ou seja, não precisa continuar vivendo com esse peso achando que é normal. Tem jeito, tem ferramenta e tem acolhimento. Beleza, agora que você já entendeu de onde vem esse sentimento e como ele se alimenta, vamos falar sobre o mais importante: como lidar com ele na prática. Primeiro, reconheça que a síndrome do impostor é mais comum do que você imagina.
De CEOs a artistas premiados, muita gente sofre com essa sensação de inadequação. Só de saber disso já rola um certo alívio, né? Você não está sozinho. Segundo, normalize o erro. Sabe aquela ideia de que você precisa ser perfeito o tempo todo? Pode jogar fora. Errar não é só humano, é inevitável. Exemplo do cotidiano. Você está começando um curso novo e se sente um idiota perto dos veteranos. Mas, cara, eles já passaram por isso também. O que parece natural para eles, um dia foi um baita desafio. Todo mundo começou do zero. Terceiro, pare de subestimar suas conquistas. Uma estratégia simples: quando terminar um projeto ou alcançar um objetivo, anote. Tenha uma lista de vitórias. Pode ser pequena, do tipo, dei conta daquela reunião que me dava medo. Isso vai servir como um antídoto quando a síndrome do impostor atacar. Quarto, pratique a autocompaixão. Não precisa ser aquele papo de se ame acima de tudo, mas ao menos pare de se tratar como seu pior inimigo. Fale consigo mesmo como falaria com um amigo, com gentileza e compreensão. E por último, se for preciso, busque ajuda profissional. Psicoterapia, grupos de apoio, conversas sinceras, tudo isso ajuda a desarmar essa armadilha mental e a construir uma visão mais realista e saudável sobre quem você é. No fim das contas, o maior erro é achar que sentir-se um impostor é prova de que você não merece estar onde está, quando, na real, esse sentimento é apenas um reflexo distorcido da sua própria exigência interna. Então, no fim das contas, a grande virada de chave é entender que não existe essa tal de perfeição que você está perseguindo. O sentimento de ser um impostor nasce muitas vezes da ideia de que deveríamos saber e dominar tudo, o tempo todo. Mas quem te vendeu essa ideia? A sociedade hipercompetitiva? As redes sociais cheias de gente se exibindo? Ou aquela voz interna que você nem sabe de onde veio, mas que sempre te cobra mais e mais? Na real, ser humano é justamente isso: errar, duvidar, aprender e mesmo assim seguir em frente. Sartre, Kierkegaard, a psicologia cognitiva, todos eles, cada um à sua maneira, nos dizem o mesmo. Não é a ausência do medo que nos define, mas a coragem de agir apesar dele. Então, da próxima vez que aquele pensamento surgir, eu não sou bom o bastante, respira, lembra de tudo que falamos aqui e pergunta: será que isso é mesmo verdade ou só mais uma distorção da minha mente?